Igreja, sejam todos bem-vindos à casa de Deus nessa noite. Queremos agradecer todos os visitantes que estão conosco, agradecer os parentes da Val e que está aí conosco. E nós vamos hoje, irmãos, vamos presenciar o que Deus fez, né, na vida dos nossos irmãos. Eu não vou falar nada, vou deixar e o pastor Rafael vai apresentar. Ele vem à frente e depois ele chama a família aqui e eles deixam eles falarem. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Paz seja com todos, amém? Um motivo de muita alegria, eu queria convidar o Léo, a Val, toda a família já vinha até aqui, para esse momento, onde nós vamos apresentar a Lorena. Enquanto eles vêm, vamos enfatizar que a Igreja Batista Vida Nova não batiza crianças. Nós não batizamos crianças. Nós entendemos que o batismo é um ato público que simboliza uma decisão consciente de seguir a Cristo, reconhecendo que é pecador, reconhecendo o sacrifício de Jesus. Como foi falado, enfatizado o texto, ela crendo no seu coração, confessando com a sua boca, e aí sim, mostrando isso num ato público em batismo. E a Lorena, como vocês podem ver aqui, não está em condições nesse momento. Ela não tem essa consciência, ela não pode tomar essa decisão. Então a Igreja Batista não batiza crianças. Mas nós apresentamos, assim como o Senhor Jesus foi levado ao templo, nós apresentamos a Lorena, que é um milagre na nossa vida, na vida da nossa família. Eu imagino como é que está o coração da Val e do Léo, principalmente da Val, quantas vezes que ela deve ter visto apresentações de crianças aqui, ou as crianças subindo e ela falando, um dia vai ser a minha hora. E durante uma década ela recebeu um diagnóstico que não poderia, mas ela creu em Deus, aquele que cura, e o milagre está aqui. Você pode dizer um glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar a Val falar um pouquinho do que está no coração dela. Boa noite, irmãos. Para mim está sendo um motivo de muita gratidão a Deus, né? Para quem tinha um diagnóstico que não poderia ter e hoje está apresentando a minha filha, meu milagre, é um motivo de muita alegria para nós. Hoje eu quero falar sobre perseverar. Eu perseverei por 10 anos. A maioria das vezes chorando, às vezes sem força. Mas quando a gente tem uma base, que é a nossa família, nossos amigos, uma igreja que ora junto com a gente e abraça a causa, fica tudo mais leve. Foi assim que eu me senti, abraçada por Deus, pela minha família e por todos vocês. E eu sempre quis estar aqui, né, vivendo esse momento. E hoje para mim está sendo um momento único. Eu sempre falava que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. E hoje que essa palavra faz sentido para mim. Porque hoje eu tenho a minha filha, né, tenho meu marido e minha filha. E essa é a nossa família. E para quem não sabe também, o Rafa casou a gente, também participou desse momento muito especial. E hoje para nós também, Rafa, é um motivo de muita alegria. Você está apresentando a nossa filha, sua sobrinha. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês. Só tenho que dar a glória a Deus mesmo. Muito obrigada. E a Val e o Léo escolheram uma canção que a nossa família vai cantar. A banda vai estar tocando. E nós queremos que a igreja veja a letra e vá cantando junto,
para marcar esse momento como um memorial, esta canção. Então, vamos lá? Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, Ele, a rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor.
Glória a Deus. Hoje nós vamos entregar o certificado para a Val e para o Léo, que está escrito aqui, certificado de apresentação. Certificamos que Lorena Beatriz Nobre Roseno foi apresentada oficialmente ao Senhor conforme o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando terminados os dias da purificação, segundo as leis de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E no dia 13 de julho de 2025, aqui na Igreja Batista Vida Nova, nós estamos fazendo conforme a Bíblia e apresentando a Lorena, que é um milagre de Deus. E quando nós recebemos um milagre de Deus, como eu já falei, não é o fim, e viveram felizes para sempre. É só o começo. Olha as olheirinhas da Val, toda hora olhando lá, tá tudo bem, tá respirando. Né, Léo? Já teve que acudir outro dia, engasgou ali. E assim é a vida do cristão. E eu vou orar agora pela Lorena, Léo e Val. Hoje vocês estão se comprometendo a criar ela de acordo com os preceitos bíblicos, mostrando para ela que existe um Deus e que ela é milagre de Deus e que um Jesus enviou seu filho para morrer. E todos os preceitos que estão ali na Bíblia, ensinar essa criança no caminho que deve andar. E toda a família, né, avós, né, irmã, né, tios, né, sobrinhos. E a igreja se compromete a apoiar no ensino bíblico, com toda a estrutura aqui da igreja. E agora chegou o momento de pegar a minha sobrinha. Igreja, se coloque de pé. Estenda a mão para a Lorena. Senhor, herança tua, Pai. Herança tua na vida do Léo, na vida da Val, na vida da nossa família, na vida dessa igreja, Pai. A Lorena representa essa geração, ó Pai. E se o Senhor não voltar, Pai, que essa geração continue, Pai. Continue pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. E a Lorena é o Evangelho antes mesmo de nascer, Pai. O Senhor que salva, o Senhor que cura, o Senhor que dá um novo tempo nas nossas vidas, ó Pai. Que ela possa crescer entendendo isso, que os seus pais possam priorizar sempre e a palavra, educá-la diante da tua palavra. E nós como igreja, Pai, possamos contemplar, assim como outras crianças aqui, que são milagres do Senhor. Ó Deus, eu te agradeço por esse momento, ó Pai. Consagramos a Ti, ó Pai, a Lorena, em o nome de Jesus. Amém. Olha aqui, família. Vou entregar um certificado aqui. Vem cá, digníssima. Vamos ali na escada para fazer aquela foto. Igreja, pode sentar um minuto. Vem aqui a família aqui, ó, para tirar a foto oficial. Vem mais, gente. Como é que tá o fotógrafo? Olha lá para o fotógrafo. Glória a Deus. Cadê as crianças? Vinde a minhas criancinhas. Vinde a minhas criancinhas. Vinde a minhas criancinhas, as crianças.
Vamos estar orando agora. Elas vão subir, vão ter um culto todo pensado para elas, uma ministração da palavra. Eu convido o Jainer a fazer essa oração. Senhor Deus, abençoe, Pai, essas crianças, abençoe os professores, que eles venham ouvir, ó Deus, a Tua palavra seja uma semente, ó Pai, uma semente fértil nesses corações, para que venha frutificar nessas vidas, ó Deus, e que elas sejam grandes embaixadores, ó Deus, grandes promotores da Tua palavra, Pai. Abençoe o nosso culto e todos aqueles que entraram nessa porta hoje, e que o Senhor use o pregador e fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vai lá, hein? Sem bagunça. E se quiser ir no banheiro, já pede agora, para não sair no meio da aulinha, hein? E nós vamos estar aqui, amém, irmãos? Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9. E alguém, pelo amor de Deus, me traz um copo d'água, porque a minha boca está seca de tanto nervoso. Que momento emocionante. Hoje eu estou num dia radiante. Tivemos uma assembleia hoje, emocionante, histórica. Eu que cresci desde pequeno, fui apresentado na Igreja Batista em Jardim Pirajussara, no Taboão da Serra, São Paulo. E desde pequeno acompanhei as assembleias da Igreja Batista em Pirajussara. Quando mudamos para Rio Preto, ali com 6, 7 anos, membros da Igreja Batista Boas Novas, lá na Cidade Nova, acompanhava também as assembleias. E lá as assembleias eram mestral, bimestral. Questões difíceis, como vamos pintar a igreja, era debatido. Várias questões importantes, questões médias, questões pequenas, eram trazidas para a Assembleia. Sempre crescia assim. A Igreja Batista em Vila Novaes, Igreja Batista Vida Nova, de alguns anos para cá, escolheu ter um conselho gestor que resolve as pequenas e médios problemas, mas quando são as situações primárias, as mais importantes, é a Assembleia, é a igreja que decide. Esta é a marca da Igreja Batista. Assim como o ensino da palavra, essa é a diferença da Igreja Batista para outras igrejas. Na minha juventude, eu saí da Igreja Batista e fui para outra denominação, aonde não era assim. Já preguei em várias igrejas com vários sistemas. Igrejas que não têm assembleia também. Igrejas que no final do culto as pessoas assinam um livro e vão embora. Não sabem o que assinaram, mas ali foi registrado que teve decisões. Então retornei, e já faz 10 anos que sou membro dessa igreja. Já falei aqui, em primeiro lugar, por causa do ensino bíblico para as crianças. E por causa do sistema de decisão da Igreja Batista. E glorifico ao Senhor pela assembleia que tivemos e vai continuar daqui 15 dias, que ela não terminou. E muitos irmãos participando, debatendo, colocando seus argumentos, porque tudo é decidido pela assembleia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos lá, irmãos. Provérbios 1, 8 e 9. Depois da assembleia dessa manhã, apresentamos a Lorena. E agora lemos o texto de Provérbios 8, que fala sobre essa relação. Pai, filho, mãe, Provérbios 1, versículo 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mão,
porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Amém? Assim como o Jaine orou, que Deus me use para falar com você, em nome de Jesus. Mais uma vez estava eu no rádio do carro, ouvindo, quando o jornalista disse que saiu uma pesquisa recente, em que analisaram essa última geração. Eles têm vários nomes, tenho o Millennials, geração Z, tem várias, eles vão dividindo, né, por gerações. E eles fizeram ali um estudo dessa geração agora, que tem algumas frases, né, emblemáticas, muitos coaches da vida, muitos livros escritos, muitas coisas que dizem assim: você tem que seguir os seus sonhos. Siga o seu coração. Trabalhe com o que você ama. Tem uma que é famosíssima. Trabalhe com o que ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. E eles estavam concluindo que essa geração está endividada, frustrada, sobrecarregada emocionalmente e desconectada de propósitos maiores. E recebendo entre 20% a 40% menos que a geração anterior. E muitos irmãos aqui que sabem do mercado de trabalho, existem as vagas, mas os jovens não querem. Não, eu trabalhei lá uma semana e lá eu não sou feliz. E ele prefere sair do serviço e ficar sem um emprego, porque ele chegou nessa conclusão. Eu não estava sentindo no meu coração. Então é uma geração que ela falou: não, nós queremos fazer tudo diferente dos nossos pais. Nós queremos fazer tudo diferente dos nossos pais. Nós queremos fazer um novo método. E agora chegaram à conclusão de que esse novo método, elas não são completas, não são felizes, ou seja, o método não funcionou. É o que a pesquisa ali estava trazendo. E por isso elas estão frustradas, por isso sobrecarregadas emocionalmente, por isso desconectadas de propósitos maiores. Pensando nisso tudo e pensando no que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia coloca aqui: filho, ouve o ensino e não deixe a instrução. A instrução de quem? Do teu pai, da tua mãe. Ou seja, da geração anterior. Da geração anterior. Mas não vale nada o que a geração anterior viveu, não vale nada. A geração anterior também agora se diz frustrada. Não adianta mais falar para esses jovens. Eles não escutam, eles não estão nem aí. Mas nós vemos aqui em Provérbios, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Leia comigo aí. Capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. Então veja bem, filho meu. Versículo 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Capítulo 4, versículo 1. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Capítulo 5, versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. Então, ao mesmo tempo, nós vemos um amor de pai. E agora eu estou abrangendo para todos os outros. Porque quando você vai falar com um mais novo, às vezes você fala: ô filho. A irmã Nancy deu um sorrisinho de canto de boca ali. Por quê? Ela trata os meninos do projeto como? Ô filho, deixa eu falar um negócio para você.
Nós temos que tratar assim. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Filho, escuta o que alguém que tem um pouquinho mais de experiência vai falar para você. Ixi, eu fiz assim como se eu tivesse cabelo aqui. Mas tem uma barbinha branca já vindo aqui. Amor, carinho, afeto. E de outro lado, juvenis. Juvena. Eu sempre uso esse termo, juvenil. Porque no futebol, quando você está nas categorias de base, você é juvenil. Os profissionais, os mais velhos, falam, ô juvenil, vai devagar. Ô Juvena, vem aqui, que eu vou falar para você como é que é. Vamos abrir a Bíblia aqui em Jó, versículo 8, capítulo 8, versículo 8 e 9. Para ver o que a a palavra de Deus nos ensina. Jó 8, versículo 8 e 9. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Pergunta para os teus pais, pergunta para a geração passada. Porque os nossos dias são como a sombra. Começou ali, já termina. De vez em quando, acredita que eu tenho que falar para minha filha? Tenho que falar para ela, quando você nasceu eu já estava aqui. Eu tenho que falar para o Davi, de 6 anos, ô filhão, quando você nasceu, teu pai já estava aqui. Porque é uma geração inteligentíssima. Inteligentíssima. Eles pegam um smartphone, eles pegam alguma coisa tecnológica, eles miuçam aquilo. Eles pegam algo complexo do eletrônico, de jogo, de configuração, que para nós é muito difícil, para eles é muito fácil. Mas como eu falava para alguns colegas meus de trabalho, que tinham passado em primeiro lugar no concurso. É primeiro lugar no concurso. Gabaritou. Falei, cara, vocês são tão inteligentes, mas tão inteligentes, que vocês chegam a ser burros. Porque quem é que sabia, quem é que sabe até hoje lá? Já falei isso aqui, é o seu Miro. Chegou engenheiro, pós-graduado, mestrado, engenharia civil, fez. Chega lá, não manja nada de saneamento, não manja nada de hidráulica, estudou um monte de coisa, sabe falar outro idioma, sabe tudo, MBA, tudo. Vai estudar com o seu Miro. O que o seu Miro tem? O seu Miro não tem faculdade. Seu Miro não tem nada, mas é o seu Miro que ensina a eles, quando chegam, tem que trabalhar com o seu Miro, rodar na rua. O seu Miro é o que vai abrir e fechar quando está estourado o cano lá, água saindo. A equipe tem que trabalhar, mas a água não para e tem que fazer aquela manutenção. Metade da cidade sem água, quem é que sabe onde que fecha, onde que abre, para poder fazer aquela manutenção? Seu Miro. Aí fez aquela manutenção, tampou, colocou o asfalto lá, passa-se alguns anos, tem que mexer lá de novo. Como é que está aqui? Vão no projeto, e todos os projetos, ninguém conhece, ninguém sabe. O seu Miro fala, ó, aqui está assim, assim e assim. Então a sabedoria que o salmista, Provérbios vai falar, Salomão vai falar, o sábio vai ensinar, a sabedoria, o saber. Viveu a vida inteira na roça, mas às vezes é muito mais sábio do que aquele que tem todos os cursos e toda a formação. É por isso que é tão importante o projeto que os adolescentes fizeram agora, e foram lá, os jovens e adolescentes foram na oficina do Nelson e do Nielson. Foram lá na oficina para ver
os mais velhos falarem do trabalho, falarem da vida deles, falarem do que ele já passou. E o Ebenezer falou que vai levar em outros irmãos aqui, do cabelo branco, para falar com esses jovens. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E o Nielson falando para mim em off, vou falar aqui, não sei se era para falar, irmão. Estou falando. Chegaram lá com as crianças, sem energia nenhuma. Sem energia, aí falaram, mostraram, mas não tiveram como ligar a energia. Porque teve uma manutenção da CPFL uns dias atrás, tal, fizeram tudo, os jovens foram embora. Quando acabou, o Nielson viu que o restaurante do lado estava com energia. Foi ver, alguém tinha roubado toda a fiação do estabelecimento do irmão. As dificuldades que a gente passa, muda o tempo, muda as eras, mas o ladrão continua vindo para roubar, matar e destruir. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Estamos agora com um problema na cidade, que é um problema no Brasil, com pessoas em situação de rua. Não pode mais falar morador de rua. Pessoas em vulnerabilidade, situação de rua, e aumentando também usuários de drogas, Rio Preto tendo Cracolândia, tendo problemas desse tipo. Uma geração que, muitos jovens lá, que não querem trabalhar. Fato, não querem trabalhar. Não querem se sujeitar a um patrão, não querem se sujeitar a um encarregado, não querem se sujeitar. Muitos dessa geração foram empreender sem conhecimento nenhum, estão endividados, estão frustrados. É o que diz a pesquisa. A Bíblia, volta ali, Deuteronômio 32, 7. O que vai ficar aqui é a Bíblia. Essa não muda. Essa, tudo passa, mas ela não passa. Deuteronômio 32, 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta ao teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Pergunta para o teu pai, pergunta para o teu avô, pergunta para eles. Não, eles são velhos, não sabem de nada. Eles não manjam do Instagram, eles não manjam do TikTok, eles não manjam dessas coisas. Eles não sabem quem é GK, eles não sabem nem o que é a farofa da GK. Eles não sabem quem que é pouca, eles não sabem nada. É por isso que a Bíblia, quando tem as festas, ela sempre vai apontar para o passado, para ensinar esta nova geração. Voltar mais um pouquinho em Deuteronômio 32, 7. Deuteronômio 32, 7. Todas as festas da Bíblia, elas têm um ensino. Não, desculpa. Deuteronômio 32, 7, é isso? Já li, né? Levítico 23, 43, desculpa. Estou aprendendo. Levítico 23, 43. Eu já falei que eu sou a favor de festa na igreja. Eu sou a favor de festa na igreja. O povo de Deus é um povo festeiro. Mas olha aqui, ó. Festa dos tabernáculos, né? Festa das tendas, versículo 43, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Cada festa era para lembrar de alguma coisa que aconteceu lá no passado. Assim era a Páscoa. Assim até hoje os judeus comemoram a Páscoa.
Eles comem as ervas amargas para lembrar do tempo de amargura. A carne do cordeiro, para lembrar o cordeiro, o sangue que foi passado na porta, tudo era para apontar. Então imagina uma família do povo de Deus reunida, filhos, pais, avós, tios, todo mundo reunido para comemorar, para festejar, mas tem um ensinamento. Tem um ensinamento, tem um aprendizado, tem um aprendizado. Agora como é que é hoje? Como é que é hoje? Essa relação, como é que está hoje a relação dos filhos com os pais, dos netos com os avós, dos sobrinhos? Esse dia a Sara e o Davi estavam conversando. Vem aqui, Sara. Vem aqui, por favor, filha. E não faz essa cara. Não fez cara nenhuma, mas ela já... Eles estavam debatendo por quê? O meu tio Elon, a minha tia Tereza, se chegar e não pedir a bênção, eles chamam a atenção. E como é que o meu tio Elon e a minha tia Tereza, eles querem a bênção? Deus abençoe. Tem que ter o beijo na mão. Se você não fizer isso com o tio Elon ou tia Tereza, eles vão chamar na chincha. É o irmão do meu pai, da família do meu pai. A dona Marlene e o seu Dirceu, se a Sara e o Davi chegar e não falar bênção para os dois, se eles entrar no carro e a Sara e o Davi não falar bênção, eles chamam atenção. O meu pai e minha mãe que está meio relaxado. Se os meninos chegar e tal, tudo bem. Se não, eu vejo que eles ficam meio sentidos, mas não fala. Só que agora eu estou cobrando deles. Quando o pai e a mãe chegam também, eles têm que falar bênção. Porque essa é a diferença de uma geração para a outra. É nesse detalhe que pega. Não é chegou ou. Não é chegou e nem fala. É respeito. É reverência. Entendeu, filha? Pai ama você, senta. Mas essa é a diferença que está acontecendo hoje. Uma geração que quando chega, não pede bênção, não cumprimenta, não está nem aí. Você acha que ela vai estar aí porque o mais velho fala? Se antigamente os adultos conversavam e as crianças não podiam ficar fazendo bagunça, mas ficavam ali ouvindo. Eu acabei de falar, eu não podia dar voto, eu não podia dar opinião na assembleia, mas eu estava ali ouvindo e aprendendo e absorvendo. Eu estou falando isso hoje, estou chegando agora em agosto, no auge dos meus 43 anos. Mas teve um tempo na minha juventude que eu falei, não. Eu não quero mais aquilo que é tradicional, eu não quero mais aquilo que é tradição, eu não quero mais aquilo, eu quero inovar, eu quero quebrar os paradigmas, eu quero ir além do que o meu pai e a minha mãe foi. Olha que petulância, olha que tupete, olha que arrogância. Eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer tudo diferente porque eu vou conseguir um objetivo diferente. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. Para que te vá bem e te prolongue os dias sobre a terra. Deixa eu parar de chorar que o Vinícius e o Léo ficam zoando que toda vez que eu prego, eu choro. Mas a palavra de Deus bate e a gente olha, eu não estou como o outro dia o Tiago pregou aqui, antes de pregar para vocês, a palavra vem aqui e rebenta aqui. Que petulância de uma geração que ela ignora quem passou antes dela. Os nossos dias são como a sombra, são como a sombra. Veja bem, Abraão viveu 175 anos. A Bíblia diz que Matusalém viveu 969.
Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu dos primeiros séculos, ele diz que esses homens viveram muito tempo e tiveram tempo para desenvolver a ciência, para estudar a astrologia e outros aspectos e desenvolver. Você já pensou nisso? Que até o Senhor limitar 120 anos, esses homens viveram muito tempo. Esses homens viveram muito tempo. E Abraão é colocado como judeus como um sábio. Lembrando que muito do que nós temos hoje foi passado de tradição oral. O que é tradição oral? Não tinha livros, não tinha escrito. Era de um falando para o outro, de uma geração ensinando a outra, decorando, memorizando e recitando. Eu não estou falando só dos judeus, os gregos também. Muito do que eles têm foi passado de geração a geração. Alguém ia para a praça pública e declamava aquilo, meditou e declamava, é isso, né? O pastor Cleuson, da Igreja Batista, foi membro da Igreja Batista Boas Novas, ele decorava salmos, provérbios, e durante o culto ele pedia oportunidade, vinha para cá e declamava, decorado. Tipo, pegava um Salmo 19, um salmo pequeno, Tiago, um Salmo 19, e começava a falar, a gente olhando na Bíblia, e ele decorado. Isso é tradição da Igreja Batista. Isso é tradição da Igreja Batista. Por que o meu apelido era pastorzinho na escola? Porque eu sabia versículos de cor. Outras denominações, as perguntas para os irmãos, irmão, fala um versículo de cor, não sabe. Agora você perguntar para o batista, fala para mim João 3,16, se ele não saber decorado, não sei se é batista, pode falar que é. Eu estava dando aula para crianças de 10 e 11 anos na escola bíblica. O que eu estava ensinando para eles? O que alguém me ensinou. Versículos bíblicos. O que alguém me ensinou um dia. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos lá, crianças. Quem sabe aqui os livros do Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse? Vocês não sabem? Então vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas, são os livros de Apocalipse, são os livros do Novo Testamento. Ajude-me a cantar mais uma vez. Abre a Bíblia em Obadias. Meu Deus, Obadias. Tem isso aqui? Não é um centroavante do Corinthians? É isso, igreja. O dia que nós perdemos isso, é assim que essa igreja chega a 40 anos. É assim que essa igreja chega a 40 anos. São gerações, são famílias. E essa igreja, se Jesus não voltar, ela vai ter mais 40 anos? A base. Pergunta para a líder do ministério infantil, pergunta para o Tiago a dificuldade para encontrar professores. Antes do Tiago, pergunta para a Gi. Antes da Gi, pergunta para a Vanessa. Como é que você sabe, Rafael? Porque eu sou pai aqui. Acabamos de apresentar a Lorena aqui. Um dia nós tivemos um café da manhã aqui, o Vitor trouxe as estatísticas. Vitor Limonte trouxe as estatísticas. A maioria das conversões são na adolescência, na pré-adolescência. Nas escolas estão ensinando identidade neutra. Pergunta para eles, quando entra aqui na escola bíblica, que os adolescentes aqui, o tipo de papo que eles estão tendo, diante da Bíblia. O que a Bíblia diz?
Eu continuo analisando as aulas pelo Davi. Davi, o que você aprendeu hoje na escolinha? Ah, pai, veio 10 e Jesus curou. Tá bom, Davi, e aí o resto? Não, pai, foi isso. A gente já fica maluco no carro. Eu fico maluco. Falei, Davi, você estava fazendo bagunça, você não prestou atenção? O que assinou? Outra aula, vai passando o tempo. O que foi? Pai, foi 10 que pediu, só um que voltou. É mesmo, filho? É para você ver. 10 pessoas pedem milagre para o Senhor, só uma volta para agradecer. Essa é a estatística da Bíblia. O que nós temos que ensinar para os nossos filhos? Deus criou Adão e Eva. Não é Adão e Adailto, nem Eva e Evanilde. É Adão e Eva. É a base. Tradição oral, lá naqueles tempos, Abraão, Isaac e Jacó. Os judeus são conhecidos por ser exímios em memorizar e recitar. Mas a nova geração, elas querem algo novo. Vamos para Eclesiastes capítulo 1, para ver o que a Bíblia fala sobre o novo. Eu estou nessa fase agora, chegando aos 43. Já estou, algumas definições minhas, eu já estou no Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1. Versículo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar se enche. Há lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tal, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Olha bem, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Quer dizer, sempre querem mais, sempre querem algo novo. Versículo 9, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, e isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Não tem nada novo debaixo do sol. Versículo 10, há alguma coisa que se possa dizer, vê isto, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Não tem novidade, irmão, não tem novidade. Esses tempos atrás no evangelho aí, a pastorada falando, não, sabe o que é um negócio novo agora, muita literatura, sabe o que é o novo? Temos que ter tempo de mesa. Qual que é a novidade disso? Eu concordo plenamente. É tudo, é família que se sentava à mesa e comia junto. Mas se não voltar um tempo, aí depois chegou a TV começou a almoçar junto, a conversa diminui para prestar atenção na TV. E agora, a família se reúne, mas agora é o smartphone. Está todo mundo na mesma mesa, mas às vezes cada um numa janela. E nós, irmãos, eu não sou contra, não estou falando que está errado, eu estou falando que agora temos um novo projeto, um novo plano, não tem nada novo, não tem nada novo. A
A geração que quis fazer diferente, toda nova, chegou à conclusão que não dá certo. O irmão Nelson fala que é dificuldade de encontrar alguém para trabalhar lá no torno lá. Não é isso? Penúltimo texto é Lucas 2, versículo 46 e 47. Que a gente não pode não falar de Jesus. Tinha vários textos. Jesus veio para cumprir o que está na lei, o que está nos profetas. Mas, para terminar, o que eu quis falar de Jesus é ele aqui. Lucas 2. Podemos ler o versículo 40, que diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas eu quero falar do versículo 46 e 47. 3 dias depois, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, fazendo o quê? Fazendo o quê? Ouvindo e perguntando, interrogando. Versículo 47. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das respostas. O que Jesus foi encontrado fazendo com 12 anos? Sentado com os mais velhos, ouvindo e perguntando. Ouvindo e perguntando. Jesus, falando com os mais velhos, falando com os anciãos, ouvindo, interrogando. Último texto, volto para Eclesiastes, para resumir. Todo dia aparece alguém pregando algo novo. A revolução, a mudança, tudo. Esse sábio aqui experimentou tudo. Um homem que viveu todas as experiências, chegou no final e falou: tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Eu chego aos 43 anos, com a conclusão que eu devia ter ouvido mais meu pai. Eu devia ter ouvido mais minha mãe. Eu devia ter ouvido mais as pessoas com idade. E hoje eu procuro fazer isso. Hoje eu procuro fazer isso mais. Estou falando para você, jovem. Faça isso mais. Estou falando para você mais experiente. Passa a experiência. Filho, filha, com amor, com carinho. Mas os jovens gostam de resumo, né? ChatGPT, resume para mim isso aqui, tá, pá. ChatGPT, eu quero saber o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Aí o ChatGPT vai lá pesquisar onde? Em alguma coisa que já escreveram, e outra pessoa escreveu, e outra pessoa escreveu. Ele não tem ideia dele mesmo. E aí ele traz o resumo. Então vocês querem um resumo? Vocês acham que a Bíblia não é atual assim? Ela não tem resumo? Olha o resumo aí. Eclesiastes 12, versículo 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como os pregos bem fixados e sentenças corrigidas dadas pelo único pastor. Agora vem o resumo. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfardo da carne. Resumo:
de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Lá em 1 João 4,20 diz: se eu não amo o irmão que eu vejo, como é que eu posso dizer que amo a um Deus que eu não vejo? Então, parafraseando o versículo de 1 João e colocando aqui: se eu não temo, e o temer aqui é ter amor, se eu não temo a Deus, se eu não temo aos meus pais e ouço os mandamentos, se eu não ouço os mais velhos e não atento às instruções, como é que eu vou me atentar e temer a Deus? Se eu não estou nem aí porque o meu pai diz, eu não estou nem aí porque a minha mãe diz, eu não estou nem aí porque o meu avô diz, eu não estou nem aí porque a minha avó diz, eu não estou nem aí para gerações passadas, eu não estou nem aí. Será que nós estamos aí para o Deus que é eterno? Vou repetir, eu tenho 43 anos, quantos anos mais eu vou viver? Essa semana mostrou um homem de 113 anos, parece que ele é o atual mais velho do mundo. 113. Mas tem pessoas de 30 anos que acham que sabe tudo. Tem pessoa de 12, 15, 20. Eu de 43, o que eu sei? Você jovem, ouça essa palavra. Quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Toda a igreja. Como é que você tem tratado as pessoas com mais experiência que você? Você tem pedido a bênção? Você tem beijado a mão? Mandaram eu fazer isso quando eu era pequeno, eu não entendia direito, mas eu comecei a fazer e comecei a entender que eu tinha que demonstrar respeito para os meus tios, para os meus avós. Agora, na vida, você abaixa a cabeça para alguém mais velho que você? Você, irmão, que tem mais experiência, você tem sido falho nessa parte de ensinar, de orientar, de dar instrução? De tudo que eu trouxe nessa mensagem, o que vai ficar para você são os textos bíblicos. Aquilo que Deus falou direto ao teu coração. Então eu queria dar esse minuto para você responder agora. Responda para Deus. Responda para Ele. Senhor, eu oro pela nossa igreja. Está há 40 anos, Pai, nesse lugar. E nós queremos reverenciar tudo que o Senhor tem feito aqui, Pai, desde o começo, para essa obra estar aqui há 40 anos. Gerações, famílias. E hoje nós estamos aqui, Pai, com tantos desafios. Uma geração mais nova, que nós também queremos direcionar. Porque se o Senhor não voltar, nós queremos que esse trabalho perpetue nesse lugar. Que a Tua palavra continue a ser ensinada. Contra todas as ofensivas do maligno. Pai, que haja aqui sempre um povo temente a Tua palavra. Que guarda os Teus preceitos, que ouve a Tua voz. E agora eu estou falando diretamente dos nossos filhos, Pai. Eu estou falando diretamente dos nossos netos, ó Deus. Se o Senhor não voltar, essa é a minha preocupação. Essa é a preocupação de muitos irmãos aqui, Deus. Quando nós não estivermos aqui, por isso nós estamos clamando, Senhor. Mantenha essa geração, ó Pai, nos Teus caminhos, nos Teus preceitos, ó Pai. Espírito Santo, trabalha nesse coração.
Trabalha nesse coração, Pai, desse jovem que talvez está rebelde como eu fui um dia, talvez está como eu fui um dia, não respeitando nada de quem veio antes de mim, Pai. O Senhor mostra para ele, Pai, o caminho que o Senhor tem escrito, que ele possa seguir os teus conselhos, a tua palavra, e que ele possa ter pessoas como referência, pessoas que são tementes ao Senhor, e pessoas que vão falar mais de ti, e mostrar